Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, vamos ler somente o versículo 33. Provérbios capítulo 3, versículo 33. Os irmãos acharam aí na Bíblia, Provérbios 3, verso 33. Amém? A palavra de Deus diz: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Glória a teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela oportunidade que temos essa noite de ouvi-la, de estar juntos em tua casa, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Tua palavra, o verdadeiro alimento, nos fortaleça essa noite, de forma que a nossa vida espiritual seja firmada, meu Deus. Que a nossa casa seja firmada também sobre essa rocha. Meu Deus, em nome de Jesus te pedimos, ministra aquilo que precisamos ouvir essa noite. E que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos, que a unção do teu Espírito esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a tua vontade. Barreiras sejam quebradas, para que todos aqui possam ouvi-la, sem impedimentos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui nesse texto, um único versículo do livro de Provérbios, a palavra de Deus traz para nós dois tipos de casa. Há duas casas retratadas aqui. E esse conceito de duas casas, duas portas, dois caminhos, a Bíblia mostra isso por diversos momentos em que é necessário a gente fazer uma escolha. Que tipo de casa eu quero ter? Que tipo de caminho eu quero trilhar? Que porta eu quero abrir? Há uma escolha a ser feita. E o texto aqui fala desses dois tipos de casa que podem definir a casa de todo ser humano na face da terra. Queridos, nessa questão, em relação à nossa vida com Deus, há apenas dois posicionamentos. Ou eu estou com Deus, ou eu estou contra Ele. Jesus fez esta afirmação. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Veja, Jesus foi radical na palavra que alguém poderia dizer sobre esse texto. Ele não admite uma terceira hipótese. Ele não admite uma posição intermediária, em que eu sou alguém neutro. Não, eu não estou com Deus, mas também não estou contra Deus. Eu não estou a favor, muito pelo contrário. Não admite essa possibilidade. Então, resta para a gente duas opções, e apenas estas duas. Ou ajunto, ou sou por Ele, ou espalho e sou contra Ele. Ou a minha casa é uma casa abençoada, ou a minha casa é uma casa maldita. A Bíblia diz também com todas as letras que nós somos ou filhos de Deus ou filhos do diabo. Não há uma posição intermediária, não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia. Ou sou filho de Deus ou sou filho do diabo. Então, ou a minha casa se encaixa nessa primeira casa retratada aqui, ou ela se encaixa na segunda. A retratação é: a maldição do Senhor habita na casa de quem? Do perverso. Porém, a morada dos justos Ele abençoa. Então, há uma casa debaixo de maldição e há uma casa debaixo de bênção. Não há uma possibilidade de ter uma casa que não é nem uma coisa nem outra. Nem está na bênção, nem está na maldição. Ela está ali neutra. Essa possibilidade também não é colocada para nós. Então, o perverso, que representa o ímpio, representa o homem sem Deus, representa o filho do diabo, representa o inimigo de Deus, aquele que espalha, aquele que é contra ele. Este homem tem a sua casa amaldiçoada, é o que diz a Bíblia. Mas, por outro lado, há outro aqui chamado de justo. Quem é hoje o justo, irmãos? A Bíblia diz que não há um justo sequer. E a Bíblia não se contradiz. Não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há justiça nenhuma em nós
Então você diria, então quem é esse justo? O justo que é abençoado é aquele que foi justificado. Nós não temos justiça própria, mas Deus, pelo sangue de Jesus derramado em nosso favor, atribuiu a nós justiça que não tínhamos antes. Então a justiça nos é atribuída, não é uma qualidade com a qual eu nasci ou a qual eu conquistei pelo meu comportamento, mas é algo que eu recebi de Deus pela sua graça, algo que eu não merecia. Por isso a Bíblia diz em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então isto foi algo feito através da fé. Recebemos de Deus a justificação, nos tornamos justos aos olhos de Deus. Então, ou eu sou perverso, ou eu sou justo. Ou eu sou filho de Deus, ou filho do diabo. Mas o justo é aquele que foi justificado por Deus e, portanto, tornado seu filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Quem recebeu Jesus tornou-se filho de Deus, foi justificado, tornou-se justo, e a casa do justo ele abençoa. Mas a casa do perverso, queridos, a Bíblia diz que ela é amaldiçoada. E tudo isto, como eu disse aqui desde o início, depende de uma escolha. Escolha nossa. Liberdade de arbítrio. Escolhemos o que queremos fazer. Escolhemos como devemos reagir diante da palavra de Deus. Escolhemos se vamos nos render ou se vamos resistir àquilo que o Espírito Santo está colocando para nós. Escolhemos se vamos entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Escolhemos se vamos entrar pelo caminho espaçoso ou pelo caminho estreito. Nós escolhemos o que vamos fazer e o caminho que vamos seguir. Mas da escolha que fazemos, vem invariavelmente as consequências dessas escolhas. Então, tudo vai depender dessa escolha para que eu tenha uma casa ou abençoada ou amaldiçoada. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, como você deseja que seja a sua casa, você vai dizer que você quer que ela seja abençoada. Alguém aqui quer ter uma casa maldita? Tem alguém? Deixa eu ver. Não? Ninguém levantou a mão? Graças a Deus. Se levantasse, eu não saberia o que dizer também, né? Mas ninguém levantou a mão, porque ninguém quer uma casa maldita, né? Ninguém quer ser maldito, ninguém quer ter uma casa amaldiçoada. Nós queremos uma casa abençoada, mas há uma escolha que nós precisamos fazer, irmãos. E isso não é fruto da sorte. Pessoas confundem bênção com sorte. Fulano deu sorte, a casa dele é uma bênção, é tudo bacana, é tudo abençoado, é todo mundo feliz, é um conto de fadas. Não, não existe sorte. Existe apenas o que diz a palavra de Deus. A minha escolha determina o que vai ser da minha vida. A minha escolha determina o que vai ser da minha eternidade, aonde eu vou passar a eternidade. A minha escolha determina como vai ser a vida que eu vou levar. Se é a vida do justo abençoado que vive pela fé, ou a vida do perverso que é amaldiçoado e que vai de queda em queda, de abismo em abismo. Qual é a vida que eu quero? Depende da escolha que eu faça. Veja em Mateus, no capítulo 7, aqui Jesus nos deu a receita para esta escolha e como eu devo fazer esta escolha na minha vida para que eu atinja o objetivo que é ter uma casa abençoada. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24 em diante, você conhece muito bem esse texto, está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas casas de novo aqui. Uma que permaneceu de pé,
apesar de todas as dificuldades da vida, do tempo, de todos os intempéries, ela permaneceu de pé, e uma outra que caiu e se transformou em ruínas, e foi grande a sua ruína. E Jesus compara essas casas à atitude de um homem. E qual atitude que denota uma casa ou outra? A ouvir a palavra é a diferença? Não, porque ambos esses homens ouviram a palavra, a mesma palavra, ambos ouviram. Agora, o que diferenciou um do outro foi que um ouviu e colocou em prática na sua vida, o outro ouviu e não colocou em prática. Na verdade, Jesus não está falando de casas, ele está falando de homens. Se você ler o texto com atenção, o assunto aqui são homens que ouvem a palavra. Casa é o exemplo que ele usa para comparar este homem. Então ele diz que o homem que ouve e pratica é comparável a uma casa que foi erguida sobre um solo bem firme, sobre uma rocha, e ela aguenta todo tipo de dificuldade. Mas o homem que ouve a palavra e não a pratica, ele é comparado a uma casa também, mas que foi erguida sobre uma areia, uma base frágil, e as dificuldades iguais não foram resistidas por esta casa. Mas o assunto não é casa, o assunto é homem. Homem que ouve, homem no sentido genérico, homem e mulher, que ouve a palavra e depois faz o quê? Coloca em prática. Ou ouve a palavra e não pratica. O que vai determinar que a minha casa é uma casa de justo ou uma casa de perverso é essa minha decisão, é essa minha atitude. Não é a sorte nem ao acaso, mas é a atitude que eu tomo em relação à minha vida. Eu tenho a oportunidade de ouvir a palavra, mas eu coloco ela em prática, eu procuro colocá-la em prática na minha vida, ou eu mesmo a conhecendo, sabendo que ela condena, eu ignoro tudo que ela condena e continuo fazendo aquilo que eu quero. Eu me comparo a um homem que edifica uma casa sobre areia, e essa casa não resiste às dificuldades. Essa casa é amaldiçoada, ela está debaixo de maldição, porque eu sou o homem perverso. Ser perverso, queridos, você pensa, é um homem mau, é um assassino, é um ladrão, é isso, é aquilo outro. Ser perverso, basta não ser por Deus. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Isso já qualifica alguém como perverso. Ouvir a palavra e não praticar me torna um perverso, cuja casa não resiste às dificuldades que são comuns a todos nesse mundo. Então, eu sou justo. Quando eu creio, eu sou justificado por Deus. E aí eu passo a ouvir a palavra e me esforçar por colocar em prática na minha vida. Mas eu sou perverso. Quando eu não creio, eu escuto a palavra, mas não a coloco em prática na minha vida. O resultado é a ruína da minha casa. Portanto, um resumo do que Deus está nos dizendo é que quem crê é abençoado. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa salvação é pela fé. Quem crê é abençoado, quem acredita, quem confia. E quem crê obedece. Quem crê é influenciado pela palavra, é transformado por ela. Há uma mudança na vida da pessoa, que é a prática daquilo que ouve. Mas se eu ouvir e me esquecer do que ouvi e continuar fazendo tudo que eu acho que é melhor para mim, tudo que eu creio segundo os meus sentimentos, eu estarei na posição de um homem perverso cuja casa é amaldiçoada. E uma coisa que eu preciso entender: a única pessoa que é capaz de abençoar e amaldiçoar é Deus. Muitas vezes nós somos instrumentos de Deus para abençoar, não é? Nós desejamos bênção para as pessoas, nós podemos dizer, Deus te abençoe, e não há nada errado nisso, isso é muito bom. Você está desejando que Deus abençoe aquela pessoa, você está orando por ela para que ela seja abençoada, mas não sou eu que abençoo alguém. Na verdade, é Deus que é a fonte da bênção. Mas o mesmo Deus que é a fonte da bênção, Ele também é a fonte da maldição.
E isso é meio confuso da gente entender, porque o que está dizendo o texto é que é o Senhor que vai amaldiçoar. Assim como é Ele que vai abençoar, é Ele que amaldiçoa também. Então eu preciso entender que a fonte de bênção é o Senhor, e dele vem tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Veja em Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, e tudo que é bom, tudo que é de qualidade vem do Senhor, todo tipo de bênção vem de Deus. Mas também o texto vai nos mostrar que a maldição, ela também vem do Senhor, irmãos. Quando nós decidimos por livre arbítrio e vontade sermos perversos, não obedecermos a palavra de Deus, não praticarmos aquilo que ouvimos, essa maldição não é rogada por ninguém. Aliás, é a maior perda de tempo você ficar rogando praga nos outros, sabia disso? Principalmente se for crente, porque em crente não pega nada, irmão. Amém? Não vale para nós encantamento, não vale para nós palavra maldita, porque aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você lembra da história com Balaão? Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele teve que admitir que aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Por dinheiro no mundo que derem para ele, ele não pode fazer o que Deus não permite. Portanto, você é um cristão justificado por Deus, é abençoado por Deus, e ninguém pode te amaldiçoar, ninguém. Mas o homem que não tem Deus, por si só já está maldito. Não precisa alguém rogar praga para ele, porque por ele mesmo ele já está debaixo de maldição. Portanto, não escuta, e quando escuta, não cumpre, não pratica a palavra e escolhe o caminho da perdição. Desde o início, irmãos, a vontade de Deus é abençoar o homem. A vontade de Deus é salvar, mas nem toda a vontade de Deus se cumpre. Exatamente porque Ele nos deu essa liberdade de escolher, essa liberdade de ceder ou resistir, de render-se ou manter-se orgulhoso. Essa capacidade impede muitas vezes que Deus cumpra na nossa vida os propósitos que Ele tem para nós, propósitos de abençoar, propósitos de prosperar, mas nós dizemos não à vontade de Deus, e isso então é a ruína que vai chegar a muitas casas que escolhem dessa maneira. Agora, quando pensamos na bênção de Deus em relação a uma casa, a uma família, vamos tratar agora de você que é cristão, de você que é justificado por Deus. O que a Bíblia diz? Que Deus faz o que com a sua casa? Ele abençoa. A sua casa é uma casa abençoada. E de que maneira Deus abençoa essa casa? De que forma nós podemos sentir a bênção do Senhor? Veja, uma delas que é tão essencial, está no Salmo número 91. Abra aí a Bíblia, no Salmo número 91, no versículo 7 até o versículo 11 do Salmo número 91. Diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Uma das maiores bênçãos que Deus tem para a nossa casa abençoada é a proteção dele, irmãos. A guarda de Deus sobre a nossa casa. Saber que a nossa casa é guardada por Deus. Aí talvez você venha perguntar: bom, então quer dizer que a casa do justo, ela nunca sofre nada? Quer dizer que a casa do justo nunca tem um problema, nunca acontece um acidente, nunca há um sofrimento? Não, não é disso que o texto está falando. Até porque, se você ler todo o Salmo 91, você vai ver que algumas coisas que são ditas aqui mostram que o Senhor nos livra, mostram que o Senhor nos dá livramento, mas mostram também que a gente passa por dificuldades, passa por problemas. Ora, só há livramento para quem passa por problema, não é, irmão? Se não tivesse problema, não precisava de livramento.
Se não tivesse ameaça, não precisava de livramento, mas há livramento no Senhor. E uma coisa que traz alegria e paz ao nosso coração é saber que, independente das circunstâncias, o Senhor guarda você, guarda a sua casa. A casa abençoada é uma casa guardada por Deus. Pode até acontecer alguma coisa, mas Deus está no controle de tudo da sua vida. A promessa de Romanos 8:28 é para aqueles que foram chamados por Deus, para aqueles que foram justificados pelo Senhor. Então Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem da sua casa. Então uma casa abençoada por Deus é uma casa guardada por Deus. E a Bíblia diz também claramente que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Pode ter alarme, pode ter cachorro, pode ter, sei lá o que tiver, mas se o Senhor não guardar, toda a nossa vigilância pode se tornar em vão, porque o que importa é que Deus esteja guardando. E uma garantia para mim é que a casa do justo é abençoada com segurança, irmãos. Seja ela onde for, no asfalto ou na comunidade, a casa do justo, ela é segura. Que você confie na segurança de Deus para a sua casa. Que você primeiro faça a escolha, obedecer a Deus, praticar a palavra. Eu fui justificado pelo Senhor, então eu posso contar com a proteção do meu Deus. Ele dará ordens aos seus anjos para me guardar. Eu creio que o Senhor não falha e que Ele está guardando a minha casa, guardando os meus. Creia nisso. É confiança no Senhor, porque esta é uma maneira dele abençoar. Outra maneira também da bênção de Deus se manifestar está no Salmo 37. Abra a Bíblia aí no Salmo 37, no versículo 25 ao versículo 26. Diz assim, Salmo 37, 25: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo como? Desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha a promessa para o justo aí, para a casa do justo, para a casa abençoada. Até a sua descendência é abençoada. Até aqueles que são gerados através de você são abençoados. E jamais um justo vai mendigar o pão. Não quer dizer que ele não possa passar uma necessidade. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Até passar fome em certo momento ele passou, mas o Senhor enviou a provisão. O Senhor enviou o escape, o livramento. Então está escrito na Bíblia, e eu creio nela, e você deve crer também, que você não vai ficar desamparado, você não vai mendigar o pão. Porque Deus vai te fortalecer para que você trabalhe e compre o seu pão. Deus vai te fortalecer, mesmo quando não haja nada e nem condição, Ele vai enviar alguém, nem que seja um corvo, para trazer o seu alimento. Porque o justo não vai mendigar o pão. Então Deus abençoa a casa do justo. E eu não estou dizendo com essa prosperidade que as pessoas anunciam por aí, que você vai morar num palácio. O que Deus está prometendo é que não vai te faltar o pão. Como Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E esse pão não há de faltar, você não vai mendigar o pão. Talvez você não tenha tudo o que você quer. Talvez você não compre tudo o que você gostaria, mas o pão não vai faltar. O maná, cada manhã será derramado sobre a sua casa, porque a casa do justo, ela será abençoada, não faltará. Quando você olha na Bíblia esses exemplos, você vê Eliseu com a viúva, não é? Ele ali trazendo o suprimento, primeiro ele sendo suprido também por ela, e o milagre acontecendo ali, todas essas coisas sendo feitas por Deus. Há um texto bíblico também com Elias e a viúva também de Sarepta. Veja, duas viúvas, duas pessoas que na sociedade daquele momento estavam praticamente desamparadas, praticamente relegadas à própria sorte, mas são essas coisas loucas que Deus usa para confundir as sábias. Da onde a gente não espera é que vem a provisão de Deus.
da onde a gente não espera, porque estamos acostumados a olhar para grandes coisas, a valorizar grandes coisas. Deus sempre nos ensina a olhar para as pequenas coisas, para olhar que seremos surpreendidos por vir alguma coisa da onde a gente não espera. E é uma viúva que vai sustentar o profeta, é uma viúva que vai ser usada também para provisão, e Deus também vai abençoá-la. Isso tem um sentido, tirar os nossos olhos das grandes coisas e colocar os nossos olhos nas pequenas coisas, porque nas pequenas coisas Deus também se revela a nós, irmãos. Deus também mostra a sua grandeza. O apóstolo Paulo aprendeu isso quando ele disse que na fraqueza é que ele se tornava forte. É na fraqueza que ele via o poder de Deus se manifestando. Mas quando ele achava que estava muito forte, muito bem, tal, ele percebia que ele não era nada daquilo. Então a gente precisa olhar para as pequenas coisas para entender como Deus faz as coisas. A casa do justo também é abençoada, especialmente com a presença de Deus. É algo que só existe na casa do justo. O ímpio, o perverso, por mais que invoque a presença de Deus, só terá a sua maldição. Você não leu comigo o texto? A maldição está na casa do perverso. Mas a bênção de Deus é a própria presença dele na nossa casa, estando conosco, e isso faz toda a diferença. Porque nas horas da dificuldade, o que a gente mais precisa é que Jesus esteja conosco. Na hora que a coisa aperta, o que você mais precisa é ter a presença de Deus na sua dor e na sua dificuldade. E uma das maiores bênçãos da casa do justo é saber que ele pode contar sempre com a presença de Deus e com a ajuda de Deus. Há aqui um texto bíblico que eu leio contigo em Lucas capítulo 7, em que nós vemos a presença de Jesus num momento de extrema gravidade, de extrema tristeza, também de uma mulher. Veja o que diz Lucas capítulo 7, a partir do versículo número 11 até o versículo 17. Está escrito assim: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de quem? De uma viúva. Mais uma viúva aqui, mais uma viúva, hein? Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor fez o quê? Se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Uma viúva, mais uma vez, desamparada, cujo único filho está morto. E quem é que está ali com ela, chorando ao seu lado? Jesus. Jesus que não nos abandona. Jesus que está com a gente nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Porque na casa do justo, como eu te disse, existe a bênção, mas também existe a tristeza. Porque isso faz parte da vida de qualquer um. Ser justo não significa que serei poupado de qualquer dificuldade na vida. Vou sofrer, vou chorar, vou perder gente, mas uma coisa é diferente: Deus está na minha casa. Deus está ao meu lado, Deus está enxugando as minhas lágrimas, está me confortando, porque a minha casa é uma casa abençoada. É nisso que você precisa crer e confiar. E a prova da bênção não é o que você tem dentro de casa, não são as coisas, mas é a presença de Deus, é a proteção de Deus, é a provisão de Deus, como já vimos aqui, e a sua presença ali conosco. A presença que faz toda a diferença. Está Ele conosco e sempre estará. No momento em que você abriu a sua porta para Jesus, Ele entrou para ficar. Lembram dele em Apocalipse capítulo 3, 20, quando dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para a parte da nossa mesa, estará sempre conosco. E a Bíblia diz também, o Senhor prometeu: eis que estou convosco até quando?
até a consumação dos séculos. Para quem ele disse isso? Para o ímpio? Para o perverso? Não, ele disse para o justificado. Ele disse para aquele que o recebeu, para aquele que se rendeu a ele, para aquele que agora é seu filho. Foi para este que ele disse estas coisas e fez estas promessas. A casa do justo é abençoada, e a maior bênção que ele pode nos dar, de fato, é a salvação. Como ele disse lá em Apocalipse 3:20, entrarei em sua casa. Isso significa estar conosco, promover a salvação da nossa casa. Semanas atrás eu li o texto aqui em Atos, no capítulo 16, em que a casa do carcereiro, ela é salva, porque ele, atônito, pergunta a Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? O que eles responderam? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que eles pregaram ao carcereiro e a todos os de sua casa, e todos naquele dia foram batizados. A bênção de Deus chegou à casa daquele homem ímpio, e aquela casa se tornou a casa do justo. Se você é o perverso, não quer dizer que você vai ser o perverso para o resto da vida, a menos que você queira. A bênção está disponível a qualquer um que abrir a porta. A bênção está disponível a qualquer um que crê, a qualquer um que decidir parar de ser um ouvinte e se tornar um praticante da palavra. Isso está disponível a quem quiser. Qualquer um que desejar pode tornar a sua casa uma casa de bênção. E foi o que Jesus fez na casa de Zaqueu. Você lembra da história lá em Lucas 19? Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu tenho esse desejo, isso me convém, porque eu quero entrar aí, Zaqueu, e eu quero transformar. Zaqueu era um perverso da história, irmãos. Zaqueu era muito perverso, muito safado, aquele cara era, né? Muito roubo, muita falcatrua, muita coisa errada. Mas Zaqueu abriu a casa para Jesus. Zaqueu disse: Senhor, entra na minha casa. Zaqueu abriu o coração para Jesus. Ele ouviu a batida na porta e abriu. E aí deixou Jesus entrar. E aí Jesus abençoou aquela casa que antes era uma casa perversa, maligna, amaldiçoada. Mas agora era uma casa abençoada, porque Jesus entrou dentro dela. Veja, Zaqueu, pelo que ele fazia, pelo que ele tinha, ele devia ser um homem muito rico, porque veja o que ele fez depois de encontrar com Jesus. Ele disse: eu resolvo dar aos pobres metade do que eu tenho, e se de alguém roubei alguma coisa, restituir 4 vezes mais. No mínimo, para fazer isso tem que ter muito dinheiro, né, irmãos? Veja o quanto ele não roubava, esse camarada, né? Então veja bem, ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha uma casa abençoada. Para você ver que casa abençoada não tem nada a ver com móveis, com dinheiro, com o que tem, com status, com posição, com a localização da casa. Você pode ter a casa no melhor lugar do mundo, cheia de coisas, das coisas mais bonitas e preciosas, e a sua casa ser uma casa maldita. Zaqueu tinha uma casa maldita, mas um dia Jesus passou, ele olhou, Jesus falou, ele aceitou, ele recebeu, ele se rendeu, Jesus entrou e a casa dele foi transformada. Jesus abençoa a casa do justo com salvação, irmãos. Jesus abençoa a gente de uma maneira tremenda. Agora, se a minha casa é uma casa abençoada, e eu creio que essa é a realidade da maioria de nós aqui, se não todos, que a gente precisa cuidar melhor dela. Concorda comigo, queridos? Se a tua casa é uma casa abençoada, se você reconhece em você alguém que disse sim para Jesus, alguém que tem se esforçado por ouvir e praticar o que você ouve, alguém que tem se esforçado em caminhar num caminho estreito, por uma porta estreita, enfrentando lutas, tribulações, dificuldades, mas continuando a crer com fé, com esperança, com convicção. Sabe que você não tem tudo que o mundo pode oferecer, mas sabe que você tem a paz dentro da sua casa, onde você pode deitar e dormir em paz. Você sabe que você tem um lar abençoado. Você sente que a tua casa é essa casa dita aqui em Provérbios, a casa do justo que o Senhor abençoa. O que você tem que fazer agora em relação a ela?
Você precisa cuidar da sua casa. Como tudo aquilo que Deus nos dá, é um presente maravilhoso, mas requer cuidado. Deus colocou o homem no jardim maravilhoso, chamado paraíso. Mas Ele disse a esse homem, olha, cultive e guarde isso aí. Mantenha isso, dê manutenção nisso aí. Cuide disso aí. Eu estou te dando uma coisa muito preciosa, a tua casa. Eu estou te dando um lar de bênção, eu estou te dando uma família abençoada. Agora você faz a tua parte, cuide dessa casa, cuide dessa família, cuide disso que eu te dei, porque isto é o melhor que eu tenho para você. A sua família é a melhor família que existe. Não tem inveja da família de ninguém, não tem inveja da felicidade de ninguém. Construa a sua felicidade dentro da sua casa, obedecendo a Deus, confiando nele, crendo no poder dele. Mas faça o que só você pode fazer. Cuide da sua casa, cuide da sua família, o bem mais precioso que Deus te deu. Você não conquistou, Deus te deu. Como tudo que é melhor na nossa vida, não foi a gente que conquistou com o trabalho, mas foi Deus que nos deu. Com o trabalho a gente conquista um monte de coisas que são até boas, mas não são as melhores. As melhores coisas foram as coisas que Deus nos deu. Salvação, você não comprou. Essa casa abençoada foi Deus quem te deu. Essa família em que você tem, você faz parte, foi Deus que te deu. Isso é o maior bem que você poderia ter. Então, se ela é uma casa abençoada, guarde essa casa. Não deixe a maldição entrar nela. Percebe? Ela não foi abençoada, então a maldição não pode entrar nela. E quem é que tem que proteger? Ah, Deus vai proteger. Sim, eu disse aqui, Deus protege. Mas às vezes sou eu que abro a porta para a maldição e digo assim, entra aqui, maldição, entra aqui na minha casa. Eu não posso fazer isso, você concorda, irmão? Você não pode fazer isso. Você não pode abrir a porta da sua casa e dizer, entra, maldição. Não, eu preciso guardá-la disso. E para isso eu preciso cuidar da minha vida dentro dessa casa, eu preciso jogar fora alguns maus hábitos que nós temos, alguns vícios que nós temos que se repetem continuamente na nossa vida, seja de temperamento, de comportamento, que estão estragando a qualidade da nossa casa. É um temperamento descontrolado, é um temperamento que não tem domínio, e você com as próprias mãos destrói a casa. Como diz a Bíblia, a mulher sabe edificar, com as próprias mãos o destrói. Mas o homem também pode se encaixar nesse versículo. Enquanto você com sabedoria ajudaria esse lar a ficar de pé, você pode com as suas próprias mãos, com o seu próprio comportamento, destruir a casa que Deus te deu. Com o teu próprio jeito de ser e de agir, você pode pôr tudo a perder e destruir a bênção que Deus deu a você para cultivar e guardar. E você mesmo com as tuas próprias mãos joga tudo fora. Muitas vezes a maldição entra na casa da gente porque entra a falta de perdão. A falta de perdão produz amargura de coração, azeda a vida da gente, azeda a existência. E isso faz com que a bênção acabe se tornando em maldição. Nós muitas vezes tornamos a bênção de Deus em maldição, por nossa própria escolha. Se Deus manda perdoar e eu não perdoo, quer dizer que eu não estou cumprindo a palavra de Deus. Não tem outro nome para isso. Se Deus manda eu não deixar uma raiz de amargura se instalar no meu coração e eu permito que ela se instale, eu não estou praticando a palavra de Deus. E a maldição vai entrar na minha casa. E não foi praga dos outros, não foi macumba, fui eu mesmo que deixei isso acontecer. Foi o meu comportamento, a dureza do meu coração que permitiu que isso acontecesse. Então só há um caminho para a bênção, e esse caminho é obediência. E uma vez que a bênção está na sua casa, cabe a você cultivar e guardar essa bênção. Cabe a você se empenhar para guardar aquilo que de mais precioso Deus deu a você. Não há nada mais precioso para você, homem, do que a sua esposa. Não há nada mais precioso para você, mulher, do que o seu marido. E isso é o que nós temos que zelar até o fim da nossa vida, porque essa é a vontade de Deus. Enquanto eu fizer isso, eu serei abençoado, a minha casa será abençoada. Mas qualquer coisa diferente disso me torna um perverso, cuja casa se transforma em maldição. Bênção e maldição estão diante de nós. Assim como Deus sempre diz,
Bênção e maldição estão diante de vocês. Eu proponho hoje, vida ou morte, bênção ou maldição, a você escolhe. Eu te digo, escolhe a vida para que você viva, mas se quiser escolher maldição, você é livre para isso também. Que ninguém escolha a maldição aqui, que a gente escolha a bênção. É muito melhor a bênção, irmãos. Você não tem noção do como é melhor ser abençoado, do como é melhor ser feliz debaixo da bênção, da guarda, da proteção, da provisão, de tudo aquilo que Deus faz por nós. É muito melhor isso. Que você não abra mão disso, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh Deus amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos neste lugar, daqueles que anseiam por uma vida abençoada, daqueles que desejam um lar de bênçãos, uma casa de bênçãos, Senhor. Meu Deus, ensina esta noite pela Tua palavra que isto só é possível em obediência, isto só é possível praticando a Tua palavra, não apenas ouvindo. Esta é a casa indestrutível, aonde há perdão, aonde a amargura não chega, aonde os problemas são resolvidos, meu Pai, aonde há harmonia. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles irmãos que aqui estão, que têm uma casa abençoada, Deus coloca no nosso coração o dever de lutar por ela, o dever de trabalhar por ela, de preservar, de cuidar, de não permitir que nenhuma maldição entre nela, de não sermos nós canais de maldição, mas sim de bênção, Pai. Guarda e protege cada casamento nesta igreja, guarda e protege cada lar aqui representado, abençoa os casamentos, meu Pai. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.